Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arcadismo, tá? O que foi o arcadismo? O arcadismo, ele aconteceu no finalzinho, na metade do século XVIII. E ele também tem outros nomes. Ele pode ser chamado de setentismo, porque ele aconteceu nos anos de 1700, ou de neoclassicismo. Ele tem algumas características que lembram o classicismo, mas não tem nada a ver com o período classicista, tá? O prefixo neo quer dizer novo, então seria um novo classicismo. Porque ele traz realmente características, algumas do classicismo, mas não tem nada a ver com o movimento classicista, é um outro movimento, tá? Nesse momento acontecia o Iluminismo, ou o século das luzes. E foi isso. O Iluminismo, ele se caracterizava principalmente pela busca intelectual do homem, tá? E ele preparava a Revolução Francesa, que viria a acontecer um pouco mais adiante. Essa primeira metade do século XVIII marcou também a decadência do pensamento barroco. O pensamento barroco já estava chateando algumas pessoas, não estava mais satisfazendo os ideais delas, não trazia mais e não satisfazia mais os desejos daquela sociedade. A sociedade buscava uma outra coisa. Então houve essa decadência do barroco. E alguns fatores colaboraram para isso. A burguesia naquele momento ascendia, esse é um dos fatores. A burguesia ela estava em ascendência. A religiosidade ficou em segundo plano naquele momento, a gente vai ver um pouco mais adiante por quê. E o exagero da estética barroca, como eu disse, ela tinha cansado o público já. Eles já não se satisfaziam, eles já não queriam saber dessa estética que não trazia mais para eles nada de vantajoso, não refletia mais do que eles pensavam. A arte burguesa era marcada nesse momento pelo subjetivismo. O subjetivismo é a exaltação do eu. É eu procurando coisas para me satisfazer. O subjetivismo é voltado principalmente para o eu. O homem buscava o seu intelecto, tá? Buscava desenvolvê-lo. A burguesia, nesse momento, ela passa a lutar pelo poder político, que estava até então nas mãos da monarquia. Isso se refletiu também no campo social e artístico. No combate aos valores da monarquia, a burguesia cultua o ideal do bom selvagem, em oposição ao homem corrompido pela sociedade do velho regime monárquico, ou ancien regime, que aquele momento, para eles, o que se refletiu no campo social e artístico era o combate a esses valores. A monarquia cultuava o ideal do bom selvagem, que era em oposição ao homem corrompido pela sociedade do velho regime monárquico, tá? O arcadismo, ele tem um espírito reformista. Ele pretendia reformular tudo, as atividades sociais, o ensino, os hábitos daquela sociedade naquele momento. E o momento histórico, vamos ver um pouquinho do momento histórico dessa estética. Em meados do século XVIII, na Inglaterra e na França, a burguesia nascente passa a dominar a economia do Estado através do intenso comércio ultramarino. As navegações começam a se fortalecer e o comércio também, por meio dessas navegações. A velha nobreza arruína-se e os religiosos, com suas polêmicas, levam os problemas teológicos ao descrédito. Então, como a igreja trouxe à tona vários problemas teológicos, várias polêmicas, na verdade, ela ficou em descrédito. A religiosidade ficou em descrédito naquele momento. A influência do pensamento burguês se propaga, ela ascende, ela começa a evoluir. E Jean-Jacques Rousseau, que era o defensor de um governo burguês e do ideal do bom selvagem, que seria o bom selvagem, como a gente já mencionou. O homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Esse é o ideal do bom selvagem do Rousseau. Diz que, portanto, o homem deve voltar-se para o refúgio da natureza pura. Então, ela prega que, como a sociedade corrompe o homem, ele deve se voltar para a natureza, para o ambiente pastoril, onde lá ele teria a sua salvação, por assim dizer. Dentro desse quadro, desenvolve-se o iluminismo europeu,
marcado pelo racionalismo, como a gente já mencionou, e pela defesa de um governo forte, que daria segurança ao capitalismo mercantil da burguesia, tá? Em Portugal, o que acontecia em Portugal naquele momento? Após 1750, governa o país o rei Dom José I, cujo mandato estende-se até 1777. Ele tem como ministro o Marquês de Pombal, e em 1759 ele expulsa os jesuítas dos domínios portugueses. Tal fato acelera a marginalização do clero e na vida lusitana e estabelece o fim da influência jesuítica na educação. Então, nesse momento, os jesuítas estavam em baixa. A educação não ficava mais nas mãos deles, porque houve essa marginalização. Os jesuítas ficaram marginalizados, à margem da sociedade naquele momento. Em terras americanas. O que acontecia em terras americanas? No ano de 1776, ocorre a independência dos Estados Unidos. Então, seguindo essa independência, vários outros países da América Latina também foram se tornando independentes. No Brasil, o que acontecia no Brasil nesse momento? A cultura jesuítica começa a ceder lugar ao neoclassicismo, ou o arcadismo, né? Que é esse movimento que a gente está falando. O pensamento iluminista francês encontra ampla repercussão no crescente sentimento de nativismo. O nativismo é a nossa pátria sendo exaltada, o nativo sendo exaltado, e na nova mentalidade dominante provinda da área da mineração. Naquele tempo, nesse momento do arcadismo, a mineração era o foco. Onde acontecia a mineração? Minas Gerais. Minas Gerais acontecia essa mineração, encontrava-se bastante ouro. Então, nesse momento, o foco do movimento Arcade e de todos os movimentos sociais ali estava em Minas Gerais, tá? O centro econômico transfere-se do Nordeste para a região de Minas também, e do Rio de Janeiro. Minas Gerais, em particular Vila Rica, é o cenário dos acontecimentos mais significativos e dos personagens mais importantes dos anos 700. A mineração, a Inconfidência, Tiradentes e os poetas do arcadismo e Aleijadinho. Então, tudo estava ali. Todo o foco estava ali concentrado em Minas Gerais. Todo o foco do arcadismo, tá? Porque ali acontecia a mineração. As características do arcadismo. Quais eram essas características? Os modelos seguidos são os clássicos greco-latinos e os renascentistas, e a mitologia pagã é retomada como elemento estético. Então, todos esses elementos, alguns no classicismo que a gente já viu, vão retornar nesse momento no arcadismo também. O Forget Urban também é uma teoria, é um pensamento bastante em voga nesse momento. O que é o Forget Urban? Significa a fuga da cidade. Fuga da cidade para quê? Porque já que a sociedade corrompe o ser humano, para onde ele tem que ir? Para a natureza. Ele tem que fugir da cidade. Então, o voltar-se para a natureza em busca de uma vida simples, bucólica e pastoril era o que acontecia, era o ideal, o que devia acontecer. Também a gente pode ressaltar nesse momento o locus amenus. O que é o locus amenus? São duas outras palavras latinas que significam local ameno. Esse local ameno deveria ser aonde? Deveria ser no ambiente pastoril, na natureza, logicamente, né? Porque tudo que é ressaltado, tudo que é valorizado nesse momento é a natureza. Também existia o uso de pseudônimos pastoris pelos autores Árcades. Por que acontecia esse uso de pseudônimos? Porque existia também um fingimento poético, que é outra característica. O uso de pseudônimos ele acontece por causa do fingimento poético. O que é esse fingimento poético? Os poetas Árcades, eles não eram realmente pastores. Eles, na verdade, viviam em centros urbanos, eram até bem ricos, mas eles escreviam como se fossem Árcades. Eles escreviam exaltando a natureza,
a vida bucólica, a vida nos ambientes pastoris, mas na verdade eles habitavam nos centros urbanos. Por isso esse fingimento poético, por isso o uso de pseudônimos, tudo bem? Para que eles não fossem descobertos, para que as pessoas não julgassem eles, porque eles eram ricos, mas escreviam como se fossem pastores, e eles não eram. Por isso eles usavam esses pseudônimos. E outra coisa que é uma última característica muito importante desse movimento é o Carpe Diem. O Carpe Diem, acho que vocês já ouviram falar. Ele é uma palavra latina, né, que significa aproveitar o dia. Aproveite o dia. E isso era um conceito muito ressaltado nessa estética literária. Aproveite o dia. O amanhã não tem importância agora. Você tem que aproveitar o momento. Então, isso é uma das coisas que mais são valorizadas nessa estética literária, no arcadismo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de ver no PowerPoint, não deixem de olhar os autores. Lá tem vários autores. Vejam, assimilem, leiam e assimilem cada autor, para vocês verem a produção literária deles, porque não adianta a gente só falar sobre o arcadismo, sendo que a produção literária é o que importa. Vocês têm que tentar ver os autores. Tem alguns trechinhos de produções literárias deles, não é muita coisa, é bem curtinho, para vocês poderem materializar na cabeça de vocês como que era a produção desse tempo do arcadismo, para vocês colocarem em prática tudo aquilo que foi falado aqui, tá? Tudo aquilo que foi falado aqui é o que era como eles escreviam. Eles escreviam daquela maneira, e todas as características estão lá bem ressaltadas nos poemas Árcades, tá? Então, não deixem de ver os poetas arcadistas que estão no PowerPoint, tá? Eu vou deixar também referências de links de outras aulas para vocês poderem ter outras visões, outros conhecimentos também sobre esse período. Então, espero que vocês fiquem bem. Até uma próxima aula. E bons estudos, leiam bastante sobre isso, procurem outros professores, outras videoaulas para vocês poderem assimilar melhor o conteúdo, tá?